E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E nesta aula nós iremos aprender a técnica de completar quadrado, beleza? Então, vamos lá. Mas o que é essa técnica de completar quadrado? Vocês podem aí estar se perguntando. Pessoal, nada mais é do que um procedimento utilizado para se obter algum dos produtos notáveis abaixo. E aqui eu trouxe dois produtos notáveis. Nós estudamos esses produtos notáveis em uma aulinha específica. Quem ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar ela disponível aqui no card, beleza? Bom, o primeiro produto notável é o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo aqui é o A, o segundo termo é o B. Desenvolvendo esse produto notável, a gente obtém o seguinte: o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Não é isso? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Isso é música, né? Para o ouvido de vocês. E o segundo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. O A é o primeiro termo, o B é o segundo termo. Então aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. São bem parecidos, né? A única diferença é esse primeiro sinal aqui, que era positivo e fica negativo, mudando de um produto para o outro. Bom, a partir desse desenvolvimento, a gente vai tentar completar quadrado para se obter o produto que tinha anteriormente. Então, o melhor método da gente aprender a completar quadrado é fazendo muitos e muitos exemplos para abarcar várias situações. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exercício resolvido com várias situações para a gente aprender a completar quadrado. Essas duas primeiras situações aqui, o item A e o item B, são itens bem tranquilos para vocês pegarem a ideia. A gente vai começar de fato a completar quadrado a partir do item C, certinho? Então, vê só. No item A nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9. Isso daqui eu posso reescrever de outra forma. Vê só. X ao quadrado, esse 6x eu vou enxergar assim, ó, mais 2 vezes x vezes 3. 2 vezes x vezes 3 é 6x, não alterei nada. E esse 9 eu vou enxergar ele assim, ó, como se fosse 3 ao quadrado. Mas notem que isso daqui é o desenvolvimento de um produto notável, que é o do quadrado da soma de dois termos. O x aqui é o primeiro termo e o 3 é o segundo termo. Olha só, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui, utilizando o que a gente acabou de ver na página anterior, esse primeiro produto notável, eu posso fazer o processo inverso. Ter a expressão aberta e fechar ela. Ficando assim. X mais 3 ao quadrado. Tranquilo? Isso daqui ainda não é completar quadrado, tá, pessoal? É só para vocês pegarem a ideia do que a gente vai desenvolver a partir do item C. Item B aqui, como é que seria? X ao quadrado. Esse menos 4x eu vou enxergar assim, ó. Menos 2 vezes x vezes 2. Multiplicando tudo isso vai dar menos 4x. E esse 4 eu vou enxergar ele como 2 ao quadrado. Pessoal, isso daqui é o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos, que é esse produto notável. Percebam a semelhança. O x é o primeiro termo, o 2 é o segundo termo. Então nós temos o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então isso vai ficar x menos 2 ao quadrado. Certinho? Cuidado com esse sinal, ó. Se é positivo, vai ser o quadrado da soma. Se é negativo, vai ser o quadrado da diferença. Beleza? Agora sim, vamos começar a completar quadrado. No item C, nós temos x ao quadrado mais 8x. Como é que eu vou reescrever isso? Vou reescrever da seguinte forma. X ao quadrado mais o 8x, vou enxergar ele como 2 vezes x vezes 4.
É a partir desse momento que a gente vai começar a completar o quadrado. Porque olha só, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, falta o quê? Falta o quadrado do segundo. E o segundo aqui é o 4. Então falta 4 ao quadrado. Só que se eu adicionei 4 ao quadrado a essa expressão, eu vou ter que subtrair 4 ao quadrado. Notem que eles se cancelam, né? E volta ao que a gente tinha anteriormente. Então, se eu somo e subtraio o mesmo valor a uma expressão, eu não estou alterando ela, tá bom? Agora percebam que tudo isso daqui é o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos, onde o x é o primeiro termo e o 4 é o segundo termo. Então eu vou obter o seguinte: x mais 4 ao quadrado. E esse menos 4 ao quadrado, isso vai ficar menos 16. Ah, professor, mas número negativo elevado ao quadrado não fica positivo, não? Muito cuidado, pessoal. Existe uma diferença entre isto, menos 4 ao quadrado, e menos 4 ao quadrado. E são coisas distintas, certo? Aqui a nossa base, de fato, ela é negativa. É o menos 4 que está elevado ao quadrado. O resultado, 16 positivo. Aqui, esse menos não faz parte da base. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. Percebeu a diferença? Beleza. Então aqui a gente completou o quadrado. Essa é a nossa técnica de completar quadrado. E muitos alunos ficam perguntando, mas por que a gente tem que estudar essa técnica de completar quadrado? Pessoal, ela é muito utilizada para resolver equações do segundo grau, inclusive para se obter a fórmula que resolve a equação de segundo grau, que a gente chama aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara, a gente utiliza essa técnica de completar quadrado. A gente também utiliza essa técnica para estudar fatos a respeito da função quadrática, que a gente estuda lá em funções. Em geometria analítica, a gente utiliza essa técnica de completar quadrado para obter equações da circunferência. Então, é muito bom a gente estar de posse aqui desse conhecimento, certo? Item D. Bora lá. Nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 10x. Como é que a gente vai reescrever isso? X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5. Porque menos 2 vezes x vezes 5 dá menos 10x. Então já dá para a gente perceber que dá para completar quadrado aqui. Olha só, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, falta o quê? Falta o quadrado do segundo. E o segundo aqui é o 5, né? Quadrado do segundo. Só que se eu adicionei 5 ao quadrado, eu tenho que subtrair 5 ao quadrado. Mesma coisa que aconteceu aqui no item C. E notem que toda essa parte aqui é o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos, onde o primeiro termo é o x e o segundo é o 5. Então a gente vai ficar com x menos 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado, 25. Tá aí. Bom, esses são exemplos simples, que todo mundo não tem muita dificuldade. Vamos começar a avançar e tentar completar quadrado em expressões um pouquinho mais complicadas, certo? Que nem nesse item é aqui. Nós temos x ao quadrado menos 5x. Então aqui, pessoal, nessa situação vai ficar assim. X ao quadrado menos... Sempre tem que aparecer um 2, né? Acho que vocês já perceberam isso. Só que o 5 não é um número par, como a gente fez aqui em casos anteriores. O 8 a gente poderia escrever ele como 2 vezes 4. O 10 a gente poderia escrever ele como 2 vezes 5. Só que com o 5 não dá para fazer isso. Então eu vou criar um 2 aqui, porque tem que aparecer esse 2 no desenvolvimento do produto notável. Então, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes... Agora tem que aparecer o segundo termo. Obviamente tem que aparecer esse 5 aqui. Só que como eu coloquei um 2 multiplicando aqui no início, eu tenho que no final pôr um 2 dividindo. Percebam, esse 2 aqui do início vai cancelar com esse 2 do fim. E vai ficar menos 5x. Não alterei nada, beleza? Se você pegar uma expressão, multiplicar e dividir ela pelo mesmo número, você não está alterando ela. Então foi que a gente obteve aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então o segundo termo aqui é 5 meios.
Falta quem? Falta mais o quadrado do segundo. Só que se eu adicionei 5 meios ao quadrado, eu tenho que subtrair 5 meios ao quadrado, certo? E percebam agora, toda essa parte é o desenvolvimento do quadrado da diferença dos dois termos. Não é isso? Onde o primeiro termo é o x e o segundo termo é 5 meios. Então a gente fica com x menos 5 meios ao quadrado menos 5 meios ao quadrado se dá 25 quartos. Completamos o quadrado. E tem f. No f a gente tem x ao quadrado mais 3x. Como é que vai ficar? Isso vai ficar o quadrado do primeiro mais o 3 é um número ímpar, né? Então a gente vai fazer bem parecido como a gente fez no item f. Vou criar um 2 aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O segundo é 3 meios. Se eu coloquei o 2 multiplicando na frente, no fim eu ponho o 2 dividindo. Então o primeiro termo é o x, o segundo termo é o 3 meio. Então olha só, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, falta mais o quadrado do segundo. Novamente, somei o quadrado do segundo, então eu tenho que subtraí-lo para a nossa expressão ficar igualzinha, ficar balanceada, certo? Notem agora que toda essa expressão aqui é o desenvolvimento do quadrado da soma dos dois termos, onde o primeiro termo é o x e o segundo termo é o 3 meio. Então a gente vai ficar com x mais 3 meio ao quadrado menos 3 meio ao quadrado, isso dá 9 quartos. Lembra, pessoal, que esse expoente aqui, ele serve para o numerador e para o denominador, né? 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Vamos agora para situações mais restritas ainda, mais complicadas da gente manipular. Vocês perceberam que até então, o x ao quadrado, ele não tinha nenhum coeficiente. A partir de agora ele vai ter, ó. Tem um 2 aqui como coeficiente. Na letra H também tem um 3 aqui como coeficiente. Então o processo já muda um pouquinho, mas nem tanto. Primeiramente, eu vou ter que colocar esse 2 aqui em evidência, tá? Esse 4x, a gente pode enxergar ele da seguinte forma. Vê só, eu vou repetir o 2x ao quadrado e o 4x eu vou enxergar ele como 2 vezes 2x. Percebam que eu tenho esse 2 aqui como fator comum nessas duas parcelas. A gente pode colocar esses dois aí em evidência. Inclusive, nós já temos uma aulinha, né, onde a gente aprende a colocar fatores comuns em evidência. Então, quem também não assistiu essa videoaula, eu vou deixar ela disponível aqui no card, tá? Então, pondo o 2 em evidência, a gente fica com x ao quadrado mais 2x. Agora, pessoal, a gente vai começar a completar quadrado dentro da expressão que está aqui dentro do parênteses, beleza? Bora lá. 2 vezes o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo... O segundo não aparece, né? Então a gente vai pôr o 1 que está oculto. Beleza? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Eu fiz esse 1 aparecer aqui. Falta quem? O quadrado do segundo. O segundo é o 1, então falta 1 ao quadrado. Só que se eu somei 1 ao quadrado, eu tenho que subtrair 1 ao quadrado. É assim? Quem vai ser nossa expressão aqui? Para a gente fechar. Vai ser tudo isso. Isso daqui, pessoal, é o desenvolvimento do quadrado da soma dos dois termos. Então a gente fica com o seguinte. 2. O primeiro termo é o x, o segundo termo é 1. Então, x mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, 1. Você pode parar por aqui, ou você ainda pode pegar e aplicar a propriedade distributiva. É interessante fazer isso. Multiplicar os 2 por essa primeira parcela e multiplicar os 2 por menos 1. Vamos fazer isso, né? Então, logo, pessoal, 2x ao quadrado mais 4x é igual a 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado
E 2 vezes menos 1, menos 2. Tá aí. Tranquilo, né? E vamos para o nosso último item, que é 3x² menos 3x. Como é que vai ficar isso? Aqui o 3 já está bem visível que a gente vai pôr ele em evidência, né? Então, olha só. Isso vai ficar 3 vezes. Pondo 3 em evidência nessas duas parcelas, vai sobrar só x² menos x. Tá? Agora nós iremos completar quadrado nessa expressão que está dentro do parênteses. Como é que vai ficar isso? 3 vezes o quadrado do primeiro. Percebe que não aparece o 2 aqui? A gente vai criar esse 2, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo. Só que quem é o segundo termo? Se eu coloquei o 2 multiplicando aqui na frente, eu vou ter que colocar ele dividindo no final. Se cancela e volta o que a gente tinha anteriormente. Não alteramos nada. Então, olha só. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Falta quem? O quadrado do segundo. O segundo é 1 meio, né? Então, falta mais 1 meio ao quadrado. Se eu adicionei 1 meio ao quadrado, eu tenho que subtrair 1 meio ao quadrado. Certinho? O que é que a gente vai desenvolver agora? O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Pegar essa expressão aqui e fechar ela. Isso daqui é o desenvolvimento do quadrado da diferença dos dois termos, onde o primeiro termo é o x e o segundo termo é 1 meio. Então a gente fica com o seguinte, pessoal. 3 que multiplica x menos 1 meio. Opa, deixa eu melhorar aqui. X menos 1 meio ao quadrado menos 1 meio ao quadrado. Isso dá 1/4. Show? E agora, professor, o que é que a gente faz? Pode parar por aqui ou pode aplicar a propriedade distributiva, como a gente fez no item G. Então, logo, 3x² menos 3x é igual a 3 que multiplica x menos 1 meio ao quadrado menos 3 vezes 1/4, isso dá menos 3/4. E pronto, finalizamos. Bom, pessoal, essa daqui é a técnica de completar quadrado. Nós iremos utilizar em muitos outros conteúdos que a gente vai estudar daqui para frente. Espero que vocês tenham entendido a videoaula, que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe a dúvida aí nos comentários, tá? Que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais!